Vamos falar um pouquinho então sobre o ano de São José. Primeiro de tudo, Padre Guido, por que tem esse costume de vez em quando, a igreja separar um ano específico para comemorar algo? Certo. A igreja costuma manifestar o grande desejo de santificar o povo de Deus e aproveita de circunstâncias, de eventos, como também de datas históricas. Quem motivou o Papa Francisco a estabelecer o ano de São José foi exatamente a comemoração de 150 anos de um decreto assinado pelo saudoso e hoje beato Papa Pio IX. Em língua latina, este decreto, quemado modum Deus, isto é, de acordo com Deus, em língua portuguesa. O beato Papa Pio IX declarou São José como padroeiro universal da Igreja Católica. Isso aconteceu há 150 anos. Exato, por isso o Papa comemora os 150 anos deste decreto. Legal. Quando São José foi declarado padroeiro universal da Igreja Católica. E durante este ano, que iniciou já no dia 8 de dezembro de 2020, até o dia 8 de dezembro deste ano, 2021, durante este ano, o Papa concede indulgências plenárias e favores celestes aos fiéis que desejarem lucrar benefícios espirituais. Então, o Papa Pio IX, há 150 anos, proclamou oficialmente São José como padroeiro universal da Igreja. Da Igreja Católica. Isto é, entre toda a categoria dos santos e das santas, São José, logo após de Nossa Senhora, entre todos os santos, ocupa o primeiro lugar. Inclusive, tem até uma afirmação hierárquica, digamos assim, em língua latina, que é sempre bom lembrar, né? Trata-se de culto de latria, né? Hiperdulia e dulia. Ah, é sempre bom mesmo. Explica pra gente, Padre Guido. Exato. Latria significa adoração. Culto de adoração, ed é reservado única e exclusivamente para Deus. Só Deus deve ser adorado. Onde vem a palavra idolatria, que seria, de maneira errada adorar um ídolo, né? Exato. Né? Os santos e também Nossa Senhora nunca devem ser adorados, mas venerados. Certo. O culto para Nossa Senhora chama-se de hiperdulia, isto é, uma veneração superior, mas que não é, repito, adoração. Certo. Certo? É reservado única e exclusivamente para Nossa Senhora. Certo. Entre os santos, o culto chama-se de dulia, que significa adoração. E agora sim, falando de São José, ocupa um lugar de destaque já na tradição da Igreja, aprovada plenamente pelo magistério, com o título de protodulia. 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 Isto é, entre o culto dos santos, o primeiro dos santos, depois de Nossa Senhora, é São José. O ano de São José, então, começou no dia 8 de dezembro de 2020, sim, vai até 8 de dezembro de 2021. Sim. É possível, nesse período, lucrar a indulgência plenária. Mas antes do senhor explicar como lucrar a indulgência plenária do ano de São José, lembra pra gente o que é a indulgência plenária. Indulgência plenária é mais um gesto da misericórdia divina, meus amigos. Indulgência é a remissão dos castigos temporais cometidos na vida humana e já confessados, já perdoados e que descontamos na vida eterna. Isto é o perdão, remissão da pena dos castigos temporais merecidos para os nossos pecados. Remissão total quando indulgência plenária. Certo. E para adquirir este grande benefício que a Igreja concede em várias oportunidades durante o ano, e neste ano enriquecido pelo ano de São José, a Igreja coloca algumas condições que são necessárias para poder receber este grande benefício. A Igreja pode fazer isso, sim,
porque a igreja herda os merecimentos de Jesus infinitos, com o seu sacrifício e a sua imolação na cruz, e distribui esses benefícios aos fiéis que fazem parte do grande rebanho de Deus. Quer dizer, a igreja recorre aos méritos eternos de Cristo, aos méritos da Virgem Maria, de São José e de todos os santos, para vir em socorro ao fiel. Uma vez que o fiel confessa o seu pecado, a culpa do pecado não existe mais. Quanto à culpa, aquela pessoa foi perdoada, portanto ela não merece mais o inferno. Ela está livre do inferno. Porém, as consequências do pecado, outra maneira correta de dizer, como o Padre Guido disse, as penas temporais desse pecado, uma vez que fomos livres da culpa na confissão, carregamos essas consequências, carregamos essas penas temporais, que pagaremos ou por alguma obra de caridade, dessas que a gente possa lucrar a indulgência plenária aqui na Terra, ou no purgatório, antes da gente entrar definitivamente na vida eterna. Então, já falamos muito sobre o purgatório, também é um outro assunto muito recorrente aqui no programa. Essas penas temporais que nós livramos parcialmente ou totalmente, como o Padre Guido acabou de dizer, quando a gente ganha indulgência plenária, total. E parcial, quando também tem a indulgência parcial, né, Padre Guido? Exato. Antigamente, a indulgência parcial era definida até por dias. Certo. Agora, a Igreja substitui os dias com a palavra parcial. Certo. Para diferenciá-la da total, da plenária. Que é essa no ano de São José. Então, lá no Vaticano, um órgão específico chamado Penitenciaria Apostólica, que cuida dessas questões, muito próximo ao Santo Padre, o Papa, para que possa divulgar para toda a Igreja qual foi a decisão, né, relacionada a um ano específico, a uma ação específica, fora aquelas ordinárias. Por exemplo, a gente já está, logo a gente vai estar na quaresma, né? Durante o período da quaresma, aquelas pessoas que rezarem, né, seja na quarta ou na sexta-feira de cada semana da quaresma, a via sacra nas igrejas, aquele costume, sabe, de rezar a via sacra, contemplando as estações da via sacra nas igrejas, ao fazer aquela ação, você pode lucrar a indulgência, para dar exemplo de uma coisa que é permanente da igreja. Mas, além das condições do ano de São José, tem umas coisas que são fixas. Exato. Explica para a gente as condições fixas para lucrar a indulgência plenária. Em primeiro lugar, por exemplo, em caso de indulgência para uma alma do purgatório, visitar o cemitério, fazer uma oração. Fixação. A confissão sacramental, certo, que é um reflexo de uma aversão ao pecado. Manter o arrependimento do pecado e confessá-lo sacramentalmente. Certo. Também fixa é a comunhão eucarística, que se oferece para pedir perdão a Deus, e também uma oração nas intenções do Santo Padre, o Papa. Certo. Em ocasião do ano de São José, nós podemos lucrar a indulgência plenária seguindo, são palavras do documento da Igreja, o seguinte, repito, aversão ao pecado, confissão sacramental, comunhão eucarística, oração pelo Papa, e depois meditar pelo menos por 30 minutos sobre o Pai Nosso, ou participar de um retiro de pelo menos um dia, e que inclua uma meditação sobre São José, para fazer o conhecimento. Não esqueçamos, meus amigos, né, que o amor aumenta através do conhecimento. Como é bom conhecer São José, mesmo no seu glorioso silêncio. Realizar um ato de misericórdia corporal ou espiritual em favor de alguém. Aí entra a catequese. Nosso programa é catequético, né? Dar de comer, beber, quem tem sede, vestir os nus, alojar os romeiros, visitar os doentes ou os presos, remir os cativos dos vícios, sepultar os mortos. São obras de misericórdia corporal, apoiadas pelas obras de misericórdia espiritual. Dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, suportar a fraqueza do próximo, corrigir os que erram, confortar os aflitos, perdoar as ofensas e rezar pelos vivos e pelos mortos. É um quadro completo. Entre aspas, quem tem a Bíblia em casa, não é difícil lembrar. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Pode conferir toda palavra por palavra o que acabo de dizer. Peraí, Padre, antes do senhor prosseguir, vamos só relembrar aqui. Então, aquelas pessoas que se confessaram, estão em estado de graça,
ao comungar, né, o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa, né, rezando pelas intenções do Santo Padre o Papa e rezando a profissão de fé, que é o creio, acrescentando essas outras ações, como, por exemplo, ir no retiro onde tem uma reflexão sobre São José. Sobre São José, sim. Tá. Ou fazer uma adoração de pelo menos 30 minutos, uma meditação sobre o Pai Nosso também. 30 minutos, uma meditação sobre o Pai Nosso. Exato. Tá. Como também, coisa muito mais prática, a reza do terço. A reza do terço. Em família ou até entre os noivos, olha que belo, né? E confiar, olha que novidade belíssima, confiar diariamente o próprio trabalho à proteção de São José ou invocar sua proteção para quem está desempregado, rezar a ladainha de São José ou outra oração aprovada pela Igreja. Mas isso é muito, teoricamente, simples de receber, porque todo mundo está assistindo a gente aqui, de alguma forma, trabalha. Se você entregar o seu trabalho nas mãos de São José, rezando, de repente, uma ladainha a São José, tentando santificar o seu trabalho por intercessão de São José, também lucra indulgência plenária nesse período. Nesse período, exato. Nesse período deste ano especial, que, repito, iniciou já no dia 8 de dezembro do ano passado, né? Além disso, o mesmo documento da Igreja aponta algumas datas específicas com referências ligadas a São José. O dia de São José, o dia 19 de março, como também, como falei antes, o Papa Pio XII colocou o padroeiro de todos os operários São José no dia 1º de maio, que é o Dia Mundial Dia Internacional do Trabalho, né? Como também todos os meses, o dia 19 e toda quarta-feira de cada semana. Olha quantas belas oportunidades que nós temos de lucrar a indulgência plenária invocando São José. Então a pessoa está nos assistindo agora, né? Tem uma família católica, né? De repente a família pode se confessar, vai à missa, comunga, reza nas intenções do Santo Padre o Papa, também o creio. Aí de repente reúne numa quarta-feira para rezar o terço em família. Isso basta para alocar a indulgência plenária. Exato. Né? Ou uma reflexão sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso, exato. Ou fazer uma obra de caridade de acordo com as 7 obras de misericórdia corporal e espiritual, pensando no exemplo que São José nos deixou. Ô Padre, uma outra pergunta. Quem pensa em fazer essas orações buscando a indulgência plenária, pode fazer para si, pode fazer para outras pessoas e pode fazer para falecidos? Sim. Veja como é importante essa sua colocação, Diácono Eric. A indulgência plenária é aplicável seja aos vivos como também aos mortos. Né? Há um período durante o ano, exatamente o mês de novembro, antigamente era o primeiro 8 dias de novembro. Papa Francisco esticou, devido ao problema da pandemia, esticou para todo o mês de novembro a indulgência plenária aplicável única e exclusivamente às almas do purgatório. Certo? São também lá aquelas condições, visitar um cemitério ou rezar para os mortos numa casa ou numa igreja, confessar-se a comunhão eucarística, sacramental, rezar a profissão de fé e também rezar uma oração espontânea nas intenções do Santo Padre, o Papa. Né? Interessante, meus amigos, olha como aquele artigo de fé que nós pronunciamos aos domingos na missa, creio na comunhão dos santos. Estamos aí? Comunhão dos santos é o intercâmbio de benefícios espirituais entre nós que estamos aqui na Terra e eles que nos precederam na vida eterna. Padre, sabe um detalhe que o senhor já falou aí, mas eu acho que vale a pena destacar aqui? Sim. Nessa questão de que é possível rezar em família, o terço, o Santo Rosário para alocar na indulgência plenária, o texto coloca entre noivos também. Aqui vale um destaque. Se a gente está falando de São José, né, que é modelo de pai e de esposo também, você de repente que namora, você que já é noivo, você não sabia, existe uma bênção da igreja para o noivado. Você pode procurar o seu pároco e pedir, olha, senhor, por favor, seu pároco, o senhor poderia nos abençoar como noivos? Há uma bênção específica para isso. A ponto de, uma vez que você oficialmente for noivo,
né? Você pode, inclusive, reunir com a sua noiva e lucrar a indulgência plenária nesse ano de São José, rezando o terço junto. Não é isso, Padre Guido? Exato. Eu costumo, diácono Eri, pelo menos vejo também na minha paróquia, com os noivos para, digamos, confirmar o noivado, pedem para o padre de benzer a aliança. Pois é, mas tem gente que se esquece disso, não pode esquecer. Vamos pedir também a bênção para o vosso noivado, digamos assim, abençoado pela intercessão de São José.